painel Transform. O Transform, tanto você vai encontrar aqui no Windows Transform, como se eu tiver algum objeto selecionado na tela, ele aparece também na nossa barra aqui, ó, Transform. É a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá ver. Eu posso fazer o que nesse painel? Primeiro tem aqui, ó, a largura e a altura. Então, se eu tiver uma medida exata, depois de ter desenhado meu objeto e precisar modificar, eu vou modificar ele, por exemplo, para 60 milímetros, né, 6 centímetros, por um comprimento de 45 milímetros, tá certo? Então, uma das ferramentas do Transform é modificar um tamanho exato. Inclusive, eu posso modificar ele proporcionalmente se eu clicar na correntinha ali para ficar amarrado a altura com a largura. Então, por exemplo, aqui, se eu trocar aqui para 120, ele já, mostrar novamente aqui, ele já mudou para 90 porque eu prendi, ele está fazendo proporcional à altura e largura, tá certo? Outra ferramenta que tem no painel Transform é do ângulo. Eu posso mudar o ângulo ou por uma medida que ele já traga aqui exata para mim, ó, vou mudar em 60 graus, ou alguma medida específica que eu queira inverter meu objeto ou inclinar meu objeto ali em algum ângulo. Então, poderia ser 18 graus e ele foi inclinado em 18 graus. Agora, vocês perceberam que na hora que eu fiz a inclinação, ele ficou preso nesse pontinho aqui? Porque tem uns quadradinhos do lado esquerdo aqui que eu estou dizendo que o registro dele está no canto superior esquerdo. É aqui, ó. Se eu colocar aqui no meio, ó, der um clique aqui, colocar no meio, e disser novamente para ele rodar 18 graus, vocês vão ver que ele vai rodar por aqui. Então, ele rodou pelo meio, tá? Então, esses pontinhos que tem ali são os pontos de registro para a gente poder fazer o nosso objeto girar. Outra coisa que ele tem é a inclinação. Quantos graus eu quero que ele seja, que ele incline? Ó, eu inclinei ele 20 graus, eu inclinei ele 30 graus, ou negativo ele vai para o lado esquerdo, ó. Tá certo? E a outra coisa que a gente pode utilizar é se eu tiver um lugar exato para colocar o meu objeto. E, por exemplo, eu tiver aqui o meu ponto 00, eu só puxei das duas réguas aqui, ó. Eu vou puxar, segurando o botão do mouse. Então, eu fiz o meu ponto 0 aqui e o meu ponto 0 aqui. Imagine que eu precisasse que esse meu objeto aqui ficasse exatamente no 5 centímetros aqui, que são 50 milímetros. Então, eu, na régua vertical, aliás, horizontal aqui, eu vou puxar até chegar nos 50 da minha régua vertical. Então, essa é a medida. Agora, eu preciso que isto fique exatamente aqui em cima. Não vai pensar que manualmente você consegue, porque nem sempre isso acontece. Então, eu lá, com o meu objeto selecionado e no meu Transform, é o que eu vou dizer aqui. Mas, vamos lá ver que cuidado nós vamos ter que tomar com o ponto de referência aqui. Então, aqui eu vou pôr, ó, menos 50 milímetros. O que ele fez? Ele veio pelo meio. Ele colocou nos 50 milímetros pelo meio. Por quê? Porque o nosso ponto ali está no meio, tá? Vamos ver o que acontece se eu colocar nesse cantinho aqui e disser para ele chegar nos 50 milímetros. Ó, aí deu certo. Ele ficou em cima da linha. Então, o cuidado, quando você for usar a ferramenta do Transform, é lembrar desse ponto de registro aqui, que ele esteja no lugar certo, para que ele coloque no lugar certo. Se eu clicar lá em cima e disser para ele nos 50 milímetros, olha lá, ele rodou, porque eu fiz o ângulo aqui de 50 graus. E se eu vier aqui e disser 50 milímetros, opa, se eu vier ali e falar para ele que eu quero que ele vá para os 50 milímetros com o meu registro aqui nesse cantinho, olha o que ele faz. Ó, ele vai trocando ele de lugar agora, quer ver? Vamos lá. Vamos mudar o nosso registro aqui para baixo e dizer que eu quero que ele coloque no 100 agora. Ele está no 100, no lugar de 100 aqui, ó. Vamos puxar a linha aqui. Ó, ele colocou na base no 100, porque aqui eu coloquei ele, o ponto de registro, na base.
Tá certo? Esse é o painelzinho de transforma, é fácil de a gente utilizar. Ele está sempre à mão quando eu tenho algum objeto selecionado. Inclusive, quando a gente tem um texto, ele vai aparecer lá pra gente também, ó. E a gente pode fazer todo esse retrabalho em cima de um texto, também utilizando para inclinação de graus, para inclinação da fonte. Se o itálico já não me serve, eu preciso de um ângulo diferente para graus, tem aqui, ó, tá certo?